Graça e paz, meus queridos irmãos, um excelente, um abençoado dia na presença do Senhor. Hoje nós vamos ver o capítulo 3 de Juízes. O versículo 6 diz assim: Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Olha só o que aconteceu com a nação de Israel. Ignorando a ordem de Deus, os homens de Israel cobiçaram e tomaram para si mulheres de Canaã. Selaram o seu total descaso com assim diz o Senhor. Firmaram aliança entre o santo e o profano, e o resultado foi idolatria e escravidão. Dormindo com o inimigo, Israel gerou uma descendência ainda pior do que a anterior, pois não tinha referência de pais tementes a Deus, e sim de pais coniventes com o erro. O casamento é um passo que deve ser dado com todo zelo e cuidado. A união entre um homem e uma mulher tem mais impacto social do que a gente pode imaginar, amados. Assumir tal compromisso sem a devida preparação e a certeza da aprovação divina é arriscar ter sua vida marcada por traumas e feridas difíceis de cicatrizar. Quando a emoção e o romance inicial assumem o controle da razão, decisões são tomadas precipitadamente, dando início a um relacionamento sem estrutura para suportar a dificuldade da vida a dois. O grande erro dos filhos de Israel nesse quesito foi o julgo desigual. A mistura entre os povos pagãos causou grande ruína ao povo de Deus, levando à mesma condição de escravidão que seus pais que viveram no Egito. O julgo desigual, contudo, não se trata apenas da diferença de crenças, mas de tudo que possa causar danos a curto, a longo prazo no casamento e na família. Existem casamentos entre cristãos que terminam em divórcio, simplesmente porque o tempo de namoro não foi maduro o suficiente para perceber que apenas o romance não é bastante para sustentar o matrimônio. Fossem eles como Israel, ao Senhor em humilhação, e Jesus, o justo juiz, lhes mostraria o caminho excelente de um casamento feliz e abençoado. Olha só o que diz o versículo 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador. Da mesma forma, amados, Deus deseja nos libertar de todos os males que fazem do nosso século tempos difíceis. Foi por tomar para si as mulheres da terra que os filhos de Deus se corromperam na época de Noé. O Senhor não enviará mais um dilúvio sobre o mundo, mas sim um juízo definitivo. Até lá, em tempo e graça, Ele nos suscitou um libertador. Mas Jesus não invade a vida e nem o casamento de quem não clama ao seu auxílio. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se você ainda não deu o passo inicial para o casamento, entregue esse assunto nas mãos de Deus. Certo que será um passo dado de forma racional. Se, porém, você vive em julgo desigual, saiba que Jesus tem o poder de santificar o seu casamento. Basta reconhecer que você necessita e depende dele, crendo que o impossível aos homens é o possível para Deus. Um excelente dia na presença do Senhor.